Olá amigos, curta nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. O filósofo Pitágoras, e matemático grego, deixou um legado significativo na história do pensamento. Vamos explorar sua biografia, filosofia e contribuições. Nasceu por volta de 570 a.C., na ilha de Samos na Grécia, tendo contato com Anaximandro, um pensador e discípulo de Tales, o primeiro filósofo ocidental. Fundou uma seita chamada Pitagórica, que misturava matemática, filosofia, astronomia e música, em uma doutrina religiosa. A seita buscava a purificação da alma, por meio do conhecimento e do pensamento. Foi um exímio geômetra, e sua principal contribuição para a matemática foi a descoberta da relação de igualdade entre o quadrado da hipotenusa e a soma dos quadrados dos catetos no interior de um triângulo retângulo. Esse teorema ficou conhecido como Teorema de Pitágoras. Podemos expressá-lo como C2 igual a 2 mais B2, onde C é a hipotenusa e B são os catetos de um triângulo retângulo. O filósofo Pitágoras também estudou música e descobriu uma escala de tons musicais, diferente daquela utilizada até então. Calculou a diferença existente entre as notas, ou tons, da escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Deixou um legado duradouro na matemática, filosofia e música, e sua influência continua a ser estudada até os dias de hoje. A escola pitagórica, enquanto seita, era muito fechada. Um de seus integrantes, Hipaso de Metaponto, teria sido excomungado, talvez até assassinado pelos pitagóricos, por ter descoberto algo que contrariava todo o conhecimento cosmológico e matemático, os tais números irracionais. Mas quais são as origens históricas desses teoremas? 1. As origens antigas. Embora haja evidências de que os estudos se iniciaram na Grécia, outras culturas como os babilônios e os indianos já conheciam a ideia do triângulo retângulo, mas foi Pitágoras e sua escola que desenvolveram o teorema que leva o seu nome. Os babilônios e os indianos utilizavam essa característica dos triângulos retângulos há pelo menos 1000 anos antes de Pitágoras. 2. Pitágoras e sua escola. Em sua vida, teve a oportunidade de viajar aos centros antigos do conhecimento, onde teve contato com obras originais sobre astronomia, matemática e outros campos do conhecimento da época. Ao retornar à Grécia, fundou uma escola cujo lema, tudo era relacionado aos números. Sua escola era politicamente conservadora, e tinha um código de conduta rígido, incluindo o vegetarianismo, devido à crença na metempsicose, transmigração das almas. 3. As descobertas de Pitágoras. Além do famoso teorema, também foi responsável por descobertas em tons e músicas. Observando cordas vibrantes, expressou proporções entre elas, usando números, e percebeu relações harmoniosas entre múltiplos e divisores de alguns números, resultando em sons harmoniosos. Suas descobertas levaram à criação das principais notas da escala musical e ao desenvolvimento do instrumento chamado monocórdio. Mas quais são os seus principais teoremas? 1. O Teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Podemos expressá-lo como C2 igual a 2 igual B2, onde C é a hipotenusa e A e B são os catetos. 2. O Teorema Converse de Pitágoras. Se a igualdade C2 igual a 2 mais B2 é verdadeira em um triângulo, então esse triângulo é retângulo. 3. O Teorema de Pitágoras estendido. Além de triângulos retângulos, o teorema também pode ser aplicado a figuras tridimensionais, como pirâmides e prismas retos. 4. O Teorema de Pitágoras em coordenadas. Se temos 3 pontos, x1, y1, x2, y2 e x3, y3, no plano cartesiano, a distância entre os pontos x1, y1 e x2, y2 é dada por d igual x2, x1, 2, mais y2, y1, 2. Mas como a escola de Pitágoras influenciou o pensamento grego? 1. As origens e os fundadores.
foi uma antiga comunidade de filósofos e matemáticos, que se originou na Grécia Antiga entre os séculos 5 e 6 a.C. Foi estabelecida na cidade de Crotona, na Magna Grécia, hoje sul da Itália. Outros membros importantes da escola se incluíram mais tarde, como os filósofos Filolau de Crotona e Arquitas de Tarento. 2. A influência filosófica. Teve uma grande influência na filosofia grega, especialmente no pensamento de Platão e Aristóteles. A doutrina pitagórica influenciou a música e a arte, com a ideia de que os números e proporções são essenciais para criar harmonia estética. 3. A importância dos números. Acreditava que os números eram a essência de toda a realidade. Os números eram entidades místicas e divinas que governavam o universo. 4. A harmonia do universo. Postulava a existência de uma ordem e organização na harmonia do cosmos. 5. Os desafios e as dificuldades na compreensão do pitagorismo na época. Item A. A falta de literatura pitagórica pré-Platão. Item B. As regras de sigilo mantida pelos pitagóricos. Item C. As dificuldades nas fontes cristãs. Item D. A mistificação da figura de Pitágoras. Item E. As divergências de doutrina entre os seguidores. Mas qual é a relação entre a música e a matemática nas teorias de Pitágoras? 1. As proporções musicais. Estudaram as proporções musicais e a relação entre comprimentos de cordas vibrantes e os sons produzidos. Perceberam que certas relações numéricas entre as frequências das notas musicais resultavam em harmonia. A oitava, uma nota com frequência 2 vezes maior que outra, era considerada uma proporção perfeita. 2. O monocórdio. Era um instrumento musical usado pelos pitagóricos para demonstrar essas proporções. Consistia em uma corda esticada sobre uma caixa de ressonância, com uma régua móvel para variar o comprimento da corda. Ao tocar diferentes partes da corda, podiam explorar as relações harmônicas e entender como os números se relacionavam com a música. 3. As relações numéricas. Associaram intervalos musicais a razões numéricas simples. A oitava tinha uma proporção de 2 e 1. A quinta tinha uma proporção de 3 e 2. A quarta tinha uma proporção de 4 e 3. 4. A harmonia universal. Acreditava que a harmonia musical refletia a harmonia do cosmos. Via a música como uma expressão das proporções matemáticas subjacentes à criação do mundo. 5. A influência contínua. Essa visão influenciou não apenas a música, mas também a matemática e a filosofia. O filósofo Platão incorporou ideias pitagóricas em sua teoria das formas e na busca pela harmonia no mundo das ideias. Mas quais são os pensamentos filosóficos e sociais de Pitágoras? 1. A harmonia e ordem no universo. Enfatizava a harmonia, a ordem e o equilíbrio no universo. Acreditava que os números eram a base de toda a realidade e que a harmonia matemática permeava o cosmos. 2. A seita pitagórica e busca pelo conhecimento. Fundou uma seita religiosa que misturava matemática, filosofia, astronomia e música. Buscava a purificação da alma por meio do conhecimento e do pensamento. Mas quais são os benefícios das teorias de Pitágoras, utilizados em nosso dia a dia? 1. As logísticas dos transportes. Amplamente utilizado na área de transportes. Imagine 2 navios partindo em direções diferentes. Um para o norte e outro para o leste. O teorema de Pitágoras nos permite calcular a distância entre eles após um determinado período de tempo. Se o navio A viaja 30 km por hora e o navio B a 40 km por hora, podemos usar o teorema para determinar a distância entre eles após 6 horas. 2. Os planejamentos de rotas e distâncias. Os motoristas, pilotos e navegadores usam conceitos pitagóricos para calcular distâncias entre cidades, pontos de parada e abastecimento. Se um caminhoneiro precisa saber a distância entre 2 cidades, como as cidades A e B, o teorema de Pitágoras ajuda a planejar a viagem e evitar surpresas desagradáveis, como falta de combustível ou atrasos na entrega. 3. A harmonia e equilíbrio na vida cotidiana. Além das aplicações matemáticas, as ideias filosóficas de Pitágoras também são relevantes.
Sua busca pela harmonia e equilíbrio continua a inspirar as pessoas a encontrarem um sentido mais profundo em suas vidas. Mesmo após mais de 2.500 anos, suas contribuições ainda ressoam em nossa sociedade moderna.